Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Liliati, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Hoje encontra-se conosco aqui o Dr. Adriano Tavares da Silva, que é diretor de relacionamento com a Justiça Estadual, a quem eu já vou apresentar e logo passar a palavra. Antes da gente iniciar, no entanto, como de praxe, eu gostaria de fazer uma menção institucional, sendo a primeira delas o Dr. Juliano Mandelli, nosso presidente, também ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC, que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para a gravação desses nossos episódios. Faço uma menção também a todos os advogados e advogadas de Santa Catarina que nos ouvem e nos assistem, dizendo que todo esse trabalho é feito para a advocacia catarinense e que eles, enfim, são os destinatários desse nosso projeto. Então, apresento o doutor Adriano, né, ele é mestre em ciência jurídica pela UAL, né, é pós-graduado em Direito Eleitoral pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, é pós-graduado em Direito Público pelo SESUSC, é vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, o IASC é um grande parceiro da OAB, né? E é diretor de relacionamento com a Justiça Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de Santa Catarina, a nossa OAB. Então, doutor Adriano, como é que vai? Tudo bem? Olá, Edgar, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui falando com vocês nesse dia de hoje. Quero te saudar aí pela condução que você vem dando ao podcast da Caixa, né? Eu costumo dizer da CAASC, né? É o Tribuna da Ordem. Isso. A inovação aí trazida pelo nosso presidente da Caixa, Pedro Miranda, né? Uhum. E, claro, com o aval aí total e apoio institucional do nosso presidente Juliano Mandelli da OAB, né? Então, quero te agradecer pelo convite e desejar aí as boas-vindas a todos os nossos ouvintes, advogados e advogadas do nosso estado. Tá certo. Doutor Adriano, um pouquinho antes da gente começar, a gente falava sobre o nascimento da diretoria de relacionamento com a Justiça Estadual. Era uma dúvida minha, né? O senhor já me esclareceu, mas eu gostaria que esclarecesse aos nossos ouvintes como é que nasceu essa diretoria, enfim, qual foi a demanda que levou ao nascimento dessa diretoria e quais são as demandas que agora são enfrentadas lá. Uhum. Então, o presidente Juliano Mandelli, dentro da sua forma de atuação, um pouco descentralizada, o presidente Mandelli entendeu por bem criar não somente essa diretoria de relacionamento com a Justiça Estadual, mas criou a do Tribunal Regional Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, com a Justiça do Trabalho e com a Justiça Federal. Então, ele sentiu que precisaria de dar ampliação, porque a OAB hoje ela é muito grande, estruturalmente falando. Então, o presidente ele entendeu por descentralizar um pouco essas articulações e criou essas diretorias, e eu vejo que foi muito bem-vinda essa ideia e ela é muito bem empregada hoje aqui na OAB. O presidente Mandelli nos dá total capacidade e forma livre de atuação. É claro que dentro da sua supervisão, mas eu me sinto muito honrado de estar hoje nessa diretoria e pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Então, o presidente Mandelli, num primeiro momento, ele entendeu por captar a real necessidade da advocacia catarinense hoje em relação à Justiça Estadual. E com isso ele acabou integralizando também essa diretoria, o Colégio de Presidentes, que o Colégio de Presidentes é a nossa o segundo maior órgão de deliberação consultivo dentro da casa. Deliberação é o nosso conselho seccional, mas o presidente conseguiu nos levar para esse colégio de presidente para captar a verdadeira necessidade. E aí ele deu um incentivo e a ideia de criar um diagnóstico da justiça, tanto de estadual quanto da Justiça do Trabalho. Todas as diretorias acabaram fazendo esse diagnóstico. E ali nós conversamos com todos os presidentes e os presidentes entenderam por consultar as suas bases, ou seja, consultar a advocacia local mesmo, do interior, falando qual é a real necessidade, o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos aprimorar,
E ali foi extraído várias informações e várias solicitações e várias demandas, como desde criação de estrutura, melhor estrutura para o advogado no interior do fórum, como uma liberação de um Wi-Fi, de uma internet durante o tribunal de júri, por exemplo, compartilhado com a estrutura do judiciário, compartilhado com a advocacia, quanto a questão também de aumento de número de varas, aumento de profissionais que atuam nas varas, oficiais de justiça, assistentes sociais. Então, tudo isso foi compilado nesse grande diagnóstico que foi entregue ao presidente, o primeiro presidente, desembargador Francisco de Oliveira, que começou a fazer a sua implementação, e posterior veio uma nova gestão do Tribunal de Justiça, que é agora capitaneada pelo presidente Rubens Schulz, que pediu que nós atualizássemos esse diagnóstico para que ele pudesse também se debruçar e ver quais são as demandas que poderiam ser atendidas no âmbito do Poder Judiciário. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse relatório de diagnóstico aí, mas eu ainda estou focado um pouco, né, na criação da diretoria, né? Ela é uma diretoria nova. Sim. Né? E me parece que no Brasil inteiro talvez seja uma das primeiras, ou é a que está auxiliando outras seccionais a seguir o meu modelo. Isso, eu não tenho conhecimento de outras seccionais, se tem ou não, mas eu vejo que tem comissão de aprimoramento da justiça, tal, reforma do Poder Judiciário, mas diretoria de relacionamento, eu confesso que eu vejo somente aqui em Santa Catarina, pelo que eu frequento um pouco do Conselho Federal, pelo que eu escuto um pouco de outras seccionais no Brasil, eu vejo que aqui em Santa Catarina esse modelo tem funcionado muito bem, e o presidente Mandelli sempre enfatiza isso nas suas reuniões, nos seus colégios de seccionais no âmbito nacional. Inclusive, para que o nosso ouvinte se oriente, né, nós temos a diretoria de relacionamento com a Justiça Estadual, mas temos também uma de relacionamento com a Justiça Federal, uma com a Justiça do Trabalho e outra com a Justiça Eleitoral. Então, são 4 diretorias de relacionamento que fazem essa interlocução entre a OAB e o Poder Judiciário de uma forma geral. Né? Isso mesmo. E a pergunta é se essas diretorias acabam em algum momento trabalhando de forma coordenada, integrada, enfim, para solocionar alguns problemas que sejam comuns a todas elas. Sim, por exemplo, nós temos a Justiça Federal que, em tese, utiliza o EPROC. E o EPROC foi criado pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Então nós temos o doutor Jorge Mazeira, que ele tem um excelente relacionamento, que eu costumo dizer e brincar, com os pais do EPROC, que foram os servidores que criaram o EPROC. E a Justiça Estadual acabou assumindo, também aderindo a esse sistema, o EPROC, para mim é um dos melhores sistemas que nós temos no Brasil. É o melhor. É o melhor? Então tá bom. Então é o melhor sistema que nós temos no Brasil. E todas as alterações que nós tenhamos que fazer a nível estadual, ela tem que passar pelo crivo dos pais, que eu falo assim, que é o Tribunal Regional da 4ª Região. Então funciona muito bem o nosso relacionamento, porque aí acaba tendo até mesmo as reuniões conjuntas, justamente para ajustar essas questões do EPROC. Isso eu acho que é importantíssimo, né? E o senhor está falando, e eu também não conheço, né, em nenhuma outra seccional que tenha uma iniciativa, né, no padrão dessa que foi desenvolvida em Santa Catarina. Então fica aí, né, os nossos parabéns ao presidente Juliano Mandelli, se não pela implementação, mas pelo menos pela manutenção dessa estrutura aí das diretorias. Eu acho que elas desempenham um papel bem importante, né? E um pouquinho antes, minutos atrás, o senhor falou sobre esse relatório de diagnóstico, né, que foi feito e que foi entregue, então, atualizado ao desembargador Rubens Schulz, que é atual presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E eu gostaria, assim, tocando nesse ponto, né, para que o advogado, a advogada catarinense, eles tenham uma ideia da dimensão do trabalho
da sua diretoria, né? Quais são alguns pontos que o senhor consegue lembrar, assim, que foram mencionados nesse relatório e que, se implementados, enfim, a partir de diálogo com o Poder Judiciário, eles podem efetivamente implicar numa mudança para melhor, né, do exercício da advocacia? Quais são os pontos, assim, que estão lá no topo, né, da lista para serem discutidos com o Poder Judiciário? No nosso primeiro pedido, nós já haveria a reivindicação de algumas unidades judiciais de urgência, como Palhoça, Garopaba, Chapecó. Então, o que acontece? Esses pedidos começaram a tramitar na gestão do desembargador Francisco e acabou desaguando no início de gestão do desembargador Rubens, que foi a questão de remeter à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina um projeto de lei que é onde contempla a criação de algumas dezenas, uma dezena de varas durante o Estado de Santa Catarina e também o aumento de número de servidores e de magistrados. Tanto é que o Tribunal de Justiça, antes mesmo da aprovação, já deflagrou processo seletivo de concurso público para cargos de nível técnico e também para magistrados. Então isso já foi um avanço e já é um grande resultado desta reivindicação da OAB. Também questões que nós fomos buscar quanto à questão de melhorias da questão do balcão virtual, melhorias no atendimento. Então, tudo isso a Corregedoria já vem acionando, respondendo positivamente à seccional da questão da implementação dessas reivindicações, ou seja, acolhendo muitos desses pedidos feitos nesse diagnóstico. E isso é o resultado do trabalho, né? Isso. Que a diretoria vem fazendo. Mas não só, aliás, né, o Tribunal de Justiça, através da sua presidência, acho que é um dos campos de atuação, né? Mas a sua diretoria se relaciona também com a Corregedoria Geral de Justiça, né? De grande importância. Né? Hoje acho que é o desembargador Dinarte, que é desembargador Dinarte, que é o corregedor geral, né? que antecede, né, o desembargador Forneroli era da gestão do desembargador Francisco, que agora no desembargador Dinarte. E como é que quais são as pautas, enfim, penso eu que com a presidência são determinadas pautas e com a corregedoria são outras, né? Isso. Quais são as principais pautas, então, com a corregedoria? Com a corregedoria, nós enfrentamos uma pauta que eu vejo que essa foi uma das mais importantes e que envolvia seriamente as prerrogativas dos advogados na área criminal, que foi a estadualização da vara do crime organizado, que foi acompanhada de perto também por o nosso diretor, doutor Guilherme, que é o diretor da parte de direito penal da seccional. Então ali, quando veio a forma da implementação desta unidade, claro que é uma novidade para todos os advogados e até mesmo a gente sentir de como ela iria se portar na prática, né? Então a OAB, em vez de ir para o enfrentamento, que muitas seccionais acabam fazendo, nós, através dessa diretoria e sob condução do nosso presidente Juliano Mandelli, optamos pelo diálogo, ou seja, de compor alguns pontos com a corregedoria. Então, a corregedoria desenvolve um papel muito importante, né, e primordial, porque é ela que analisa a parte correcional, né, da estrutura do Poder Judiciário e também sobre a implementação de algumas unidades. Ela que opina se precisa ou não de uma nova vara em Garopaba, através de todo estudo, ela tem um papel decisivo, importante nesse processo. E eu vejo que na gestão do desembargador Francisco, que o corregedor na época era o desembargador Forneroli, com quem nós tivemos uma boa interlocução, nós enfrentamos o nosso primeiro desafio, eu costumo dizer, da gestão, que foi sobre a criação da vara do crime organizado, que iria afetar
uma gama da advocacia, que é a justiça criminal. E para nós era uma novidade, por uma imposição legal teria que ser criado, mas até mesmo a gente entender como ela iria se operacionalizar na prática, né? Então isso demorou um tempo, e ali nós identificamos dentro da resolução criada pelo tribunal alguns pontos que a OAB entendia que alguns pontos iria contra as prerrogativas dos advogados. E ali nós começamos um trabalho de diálogo intenso com a corregedoria, com toda a equipe do desembargador Forneroli, e nós fomos avançando em muitos pontos, muitos pontos. E aí houve o término da gestão, e aí assumiu o desembargador Dinarte também, que nós continuamos com esse diálogo. E aí o último ponto que ficou para ser resolvido entre a OAB e o tribunal e a corregedoria foi justamente sobre o atendimento dos advogados, porque a resolução previa que o atendimento dos advogados seria feito pelo coordenador da vara, porque como ela é uma vara do crime organizado, os juízes, em tese, não ficaria sobre o manto do sigilo, mas não teriam seus nomes vinculados nas decisões, sim, juiz 1, juiz 2, juiz 3, porque era um colegiado que iria, quando o juiz opta pela formação do colegiado no crime organizado, é um colegiado de 3 magistrados que vão analisar aquela sentença, que vão analisar aquele caso. E ali esse ponto ficou meio nebuloso nessa resolução, e o desembargador Dinarte resolveu por contemplar, alterar essa resolução, dizendo que o atendimento vinculado, do magistrado vinculado àquele processo, seria feito pelo próprio magistrado e não mais pelo coordenador da vara. Então, dentre de todos os pedidos, praticamente quase todos foram atendidos pela corregedoria. Nós optamos aí, em vez de ir para o enfrentamento dessa discussão, nós tivemos uma conversa muito franca com todo o corpo diretivo do tribunal, e ali nós conseguimos resolvemos praticamente tudo, que eram as nossas inquietações. Eu acho interessante, porque eu estava lembrando agora, sabe, que o primeiro episódio que a gente gravou aqui foi com o presidente Juliano Mandelli, nesse projeto aqui do Tribuna da Ordem, né? E um dos temas que a gente tocou na época foi sobre a criação dessas varas especializadas de crime organizado, né? E na época eu lembro assim que havia uma série de dúvidas, né? E agora o senhor está me trazendo que já muitas questões já foram pontuadas e solucionadas, né? E então faço um questionamento aqui, que é uma dúvida minha, enfim, né? Mas pode ser dúvida de outros advogados também, que eventualmente terão processos que venham a tramitar nessas varas, né? Se isso então já chegou na sua conformação final. Então, já temos aí o modelo final. Eu acho que também é uma coisa nova, relativamente nova no Brasil, né? Uma forma de entrega da jurisdição dessa maneira, né? E se a gente já chegou, então, na conformação final, ou ainda, né, estamos caminhando aí para a construção desse modelo? Então, Edgar, interessante essa pergunta. Nós tivemos aí, durante esse caminho, uma associação de advogados criminalistas brasileiras que resolveu levar o assunto ao Conselho Nacional de Justiça. E lá eles colocaram uma série de ponderações e ilegalidades que eles entendiam que a resolução estava contra a legem, né? E aí nós nos habilitamos somente nesse processo para acompanhar a discussão, mas, para e passo, nós continuamos com o diálogo e com as negociações com o Tribunal de Justiça. E, por incrível que pareça, todas as ponderações que nós colocamos nesse processo que tramitou no CNJ, o relator, em tese, acabou acolhendo as argumentações, visto que o tribunal, e dando perda do objeto no decorrer, tendo em vista que o tribunal vinha acolhendo as reivindicações da ordem. E o último ponto que ficou foi justamente essa questão do atendimento diretamente pelo advogado, pelo juiz que conduz o processo. E aí o que ocorre? Aportou-se uma petição do Tribunal de Justiça dizendo, olha, nós já alteramos a resolução e agora
os advogados serão atendidos pelo juiz que conduz o processo. E aí o relator entendeu por julgar improcedente aquela reclamação e que foi acatada por maioria pelo CNJ. Então, hoje a resolução que está em vigor, hoje ela está respaldada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o CNJ entendeu que do jeito que ela está, ela atende todos os anseios da advocacia e até mesmo da legislação vigente. Isso é bem interessante, acho que é um trabalho importante que foi realizado, né, através da OAB, para que o modelo tivesse essa participação popular, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? E quem sabe inteligência artificial também entre numa série de negociações assim para a gente chegar na construção de um modelo, né? Mas antes de falar da inteligência artificial, eu gostaria de falar de uma ferramenta que o senhor mencionou antes, né, e que está em pleno funcionamento, aí, que é o balcão virtual, né? O balcão virtual também passou por uma série de adaptações até chegar no modelo que a gente tem hoje, né? Isso, o balcão virtual surgiu na época da pandemia, né? Foi, O presidente, então, na época, Rafael Warren, foi o que foi buscar a implementação desta ferramenta no âmbito nacional, na época da pandemia. E o balcão virtual, para nós, é uma das melhores medidas que foram criadas até hoje, porque ela é resolutiva. E Edgar, para você eu vou confidenciar, e até mesmo agora para todos os que nos estão assistindo e nos ouvindo, o tribunal já identificou dentro do seu estudo interno que há vários canais de comunicação. Então nós temos e-mail, nós temos telefone, nós temos WhatsApp, nós temos balcão virtual e nós temos um sistema de atendimento da própria corregedoria. Então são uma infinidade de acessos. E o tribunal entende que deva centralizar o fluxo dos atendimentos. Então, há um estudo em andamento dentro do tribunal para acabar com os telefones, justamente porque acaba tendo vários canais e nada funcionando, teoricamente assim. Então, o tribunal entende implementar uma única ferramenta. E aí a OAB tem cobrado muito essa questão da auditoria do atendimento. Porque às vezes o advogado pede um atendimento no balcão virtual, não fica o registro, o balcão não está funcionando, não são todas as varas, ou seja, não há uma padronização no atendimento. E aí nós temos o juiz auxiliar da corregedoria, o doutor Gustavo Farias, que é com quem a gente tem um contato permanente e é um dos braços direitos lá do desembargador corregedor, e que ele já criou um sistema, já há uma possibilidade de o sistema identificar automaticamente qual comarca e qual vara o sistema do balcão virtual está aberto ou fechado. Porque a reclamação nossa, muitos, era o seguinte, comarca X, o balcão virtual não está funcionando, na vara tal, o balcão virtual não está funcionando. Então agora, em tempo real, ele já criou essa ferramenta. E agora um novo estudo que está sendo feito é quanto à questão do sistema Teams da Microsoft. Isso. O que ocorre? O tribunal já tem a compra desse sistema e eles vão talvez há um estudo para transferir o balcão virtual para esse sistema. Porque ali o advogado terminou o atendimento, já gera o número de protocolo para ele. Justamente para o advogado ficar tranquilo, dizendo, olha, falei com vocês dia tal, aqui está, até agora não tive meu pedido analisado. Então, nós estamos criando essas ferramentas para colocar à disposição da advocacia justamente para dar mais segurança jurídica no atendimento. É importante que o advogado, a advogada saiba que a OAB está trabalhando no desenvolvimento dessas ferramentas, pelo menos auxiliando com ideias, enfim, naquilo que lhe compete, né, para aprimorar essas ferramentas, né. Eu, particularmente, acho o balcão virtual que foi uma grande conquista. E ali na pandemia, realmente, a gente não podia se dirigir ao fórum e isso gerou uma certa inquietação de parte da advocacia, né. Mas hoje a gente não vai por opção, né. Isso, exatamente. Antes era por necessidade, você tinha um impedimento, né, até legal de se aproximar das pessoas, né, mas hoje é a questão da comodidade, enfim, né,
do advogado não precisar sair do seu escritório e conseguir fazer tudo E aquilo o que que a precisa, né? OAB busca hoje com a corregedoria, Edgar, é justamente isso, é buscar uma padronização do atendimento, mas que, vamos supor, nós temos um juiz, o juiz gosta de falar por WhatsApp, o outro por e-mail, o outro por aquilo, por telefone. Então nós estamos querendo dispor para a advocacia e queremos trabalhar isso com o tribunal, de dizer o seguinte, um fluxo no padrão de atendimento, que é justamente isso, o advogado ele sabe como funciona no estado inteiro, não só na comarca tal ou na comarca... Então ele já sabe qual é o padrão que tem que ser para ele ser atendido, e é atendido com eficiência. Porque se a ferramenta funcionar bem, né, Isso. o advogado não precisa gastar o seu tempo de deslocamento, né? E o servidor também, né? Atender o advogado, enfim, já dá um encaminhamento, a coisa funciona melhor, né? Mas eu gostaria de tocar em um outro ponto, sabe? Que é a Vara Estadual de Direito Bancário, que foi criada, eu não sei se foi criada na sua gestão, acredito que foi antes ainda, Foi né? bem antes. Foi bem antes, né? Mas que agora ainda está digamos assim, na pauta de discussões sobre aprimoramento e aperfeiçoamento, né? O que o senhor pode falar para os advogados de Santa Catarina sobre o funcionamento da Vara Estadual de Direito Bancário? Então, a OAB, Edgar, primeiramente, quando surgiu a implementação dessa unidade, eu era o relator na época dessa matéria no Conselho, a OAB acabou se posicionando no primeiro momento contrária à estadualização. Depois o tribunal aportou, veio pessoalmente durante a sessão do Conselho Seccional, trouxe dados, trouxe documentos, trouxe indicativos que essa melhor estadualização seria melhor para o jurisdicionado e para a advocacia. E aí ela foi implementada, a OAB, o Conselho apoiou a implementação, e aí durante esta implementação ficou condicionado que a OAB faria avaliações permanentes sobre a atuação desta unidade. E aí nós sentimos agora, durante o começo dessa gestão, que uma das maiores reivindicações dos advogados era quanto à questão não da demora do atendimento pelo magistrado na condução do processo. Eles sabiam que se iria peticionar, ela iria receber um despacho em tempo e modo. Mas nós identificamos uma certa demora no cumprimento dessas decisões. Expedição de citação, expedição de mandados, busca de ativos, infojude, ou seja, no cumprimento dessas decisões nós identificamos um certo atraso e uma certa morosidade. E aí o tribunal justificou justamente que para reformular esse quadro de servidores precisaria de uma autorização legislativa para maior contratação e abertura de concurso público. Então, esse concurso público que está em andamento prevê uma melhoria para a unidade estadual de direito bancário. E aí a Corregedoria tem trabalhado juntamente, a par e passo conosco, o presidente Mandelli, atento a essa demanda, nomeou uma comissão especial para acompanhamento da vara de unidade de direito bancário. E essa comissão tem reuniões, eu participo também dela, tem reuniões periódicas, bimestrais, com juízes da vara de direito bancário acompanhados pela Corregedoria do Tribunal. Ou seja, e lá nós buscamos soluções para essas questões e essas reivindicações da OAB. Então, o aprimoramento do balcão virtual é que é muito difícil. Os advogados têm dito uma certa dificuldade de acesso ao balcão virtual na unidade de direito bancário, e o corregedor já está se debruçando para melhorar esse atendimento. E na questão de automação, a Corregedoria já trabalha em algumas automações quanto à questão do cumprimento dessas decisões do magistrado, ou seja, expedição de ofício, expedição de citação, expedição de mandado. Então, a Corregedoria já acenou recentemente que já está aprimorando essa fase de automação. Não seria uma inteligência artificial pura, mas sim mais uma automação dentro do próprio EPROC.
E essa também é uma questão importante, né? Porque é uma vara que acabou agregando. E me parece que isso, não sei, isso é opinião minha, né? Mas que vai se tornar uma tendência, né? Entende? Da criação de algumas varas especializadas em determinados assuntos, né? Isso tem uma série de pontos assim que eu considero positivos, né? Você vai ter um juiz mais especializado, enfim, um corpo de funcionários mais especializados, mas vai ter também essas dificuldades, porque fisicamente a vara ela funciona aqui em Florianópolis, né? Florianópolis. Florianópolis, né? Às vezes o advogado do interior, se não tiver um balcão virtual que funcione bem, ele vai ter dificuldade para se comunicar, né? Isso. Então, mas eu acho assim que é uma tendência, né? Isso vai acabar acontecendo, né? Não sei se lá na diretoria o senhor vê dessa forma também, né? Sim, o tribunal já estuda, por exemplo, a especialização do direito marítimo. Então, uma criação de uma unidade jurisdicional que trate somente sobre o direito marítimo. Uhum. Então, já há, e o direito portuário, já há um estudo dentro da corregedoria a respeito desse tema. Também nós temos aí a questão agora do crime organizado, né, que foi uma, e acho que o tribunal também, uma hora, vai caminhar para a questão dos juizados especiais, de uma concentração dos juizados especiais do Estado. Grande Florianópolis já está com um modelo, né, onde Biguaçu, São José, Palhoça e Florianópolis. Então, nós estamos aí olhando e cuidando bem do jeito que está sendo implementado essa unificação, vamos se dizer assim, de varas, de juizados, que não seria, Né? porque o processo fica somente, todos os processos sobem para uma nuvem e os juízes, e a distribuição é equitativa para todos os magistrados que atuam no juizado especial. Me parece que na Justiça Federal já tem alguma coisa assim, no direito previdenciário, né, que também a distribuição é feita... E a Justiça Ampliada do 5.0. Eu não lembro exatamente agora, por isso que eu não vou falar, mas tem alguma coisa nesse sentido, né, que me parece que é né, que é o caminho aí, uma próxima tendência do Poder Judiciário, né? Mas, Edgar, só para... O presidente Mandela, em todas as reuniões que tem com o corpo diretivo do presidente do tribunal, com o tribunal, ele deixa bem claro quanto à questão da posição do colégio de presidentes. Ou seja, tudo, vamos supor, nós costumamos ouvir muito no colégio, tudo vai para a capital, tudo vai para a capital. Então, ele deixa bem claro que essa questão, nós não podemos afastar o advogado e o jurisdicionado da vara essencial mesmo, da essência daquela sua comarca. Uhum. Então, esse cuidado o tribunal está tendo. Só quando é a questão de matéria que dá para especializar mesmo. Uhum. Como nós tivemos aí um grande avanço nas duas câmaras de especialização de direito de família, dentro do Tribunal de Justiça. E agora foram 4 câmaras novas especializadas que Não, aumentaram 2 criminais e aumentaram 2 cíveis. E as 2 cíveis se tornou Câmara Especializada em Direito de Família e Sucessões. Uhum. Então, também foi um pedido feito pela Comissão de Direito de Família da Casa, houve já uma reivindicação, e aí a OAB acompanhou com a criação do aumento de número de desembargadores, se deu a oportunidade de especializar 2 câmaras cíveis para cuidar desse assunto. E eu acho que nada disso seria possível se não fosse a tecnologia. Né? Entende? Isso, na época do processo físico, não se falava disso, eu acho que por uma própria impossibilidade do mecanismo, né? Entende? Que não permitia a realização disso. Mas agora, você mencionou bem, os processos vão para a nuvem, né? E a partir de lá eles podem ser buscados por um juiz ou outro, enfim, para julgar, né? E isso nos leva aí à questão da inteligência artificial, né? Eu posso dizer aqui que dos últimos podcasts que eu gravei, sei lá, uns 4 ou 5, todos eles giraram em torno do tema da inteligência artificial, e quando não fui eu que provoquei o convidado, foi o convidado que me trouxe, né? Essa questão. Então, acredito que é a pauta do momento. Né? A própria OAB tem feito cursos através da ESA, enfim, para treinamento dos advogados que pretendem utilizar. Mas, da minha parte, assim, a grande questão como nós somos os maiores usuários, né, dos serviços judiciais, até que ponto a OAB
ela vai se envolver ou será convidada a se envolver no desenvolvimento de ferramentas pelos tribunais. Porque o que a gente tem visto aí é cada tribunal criando a sua ferramenta de inteligência artificial. E daqui a pouco, assim como nós tivemos há um tempo atrás 72 sistemas funcionando simultaneamente no Brasil, semelhantes ao EPROC, né? Talvez daqui a pouco a gente tenha também 70 e tantas inteligências artificiais. E aí, enfim, como é que o advogado transita nisso e como é que ele sabe de que forma ele pode se dirigir melhor para tal inteligência ou para tal inteligência artificial? A OAB ela tem uma comissão de tecnologia, né, que é até uma das nossas, eu aciono muito ela, a doutora Marli, porque ela também tem uma boa relação com o pessoal do EPROC da Justiça Comum, que é justamente isso, olha, o sistema, qualquer implementação nova que o tribunal venha fazer, ele passa primeiramente para a doutora Marli e essa comissão para analisar. Então, todas as novidades que o tribunal tem disponibilizado para os advogados, ela passa previamente por esta comissão. E eu costumo dizer que a inteligência ela vem para servir a justiça, né? E não para substituir o ser humano. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando essa inteligência é feita de uso sem o mínimo de cuidado, sem o mínimo de compliance, né? Sem o mínimo de análise das suas verdadeiras informações, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado disso. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por questões da LGPD, ele entendeu por bem adotar o Copilot da Microsoft. Copilot. Então, hoje é o que ele usa, hoje é o sistema de inteligência artificial oficial do Tribunal de Justiça, é justamente da Microsoft. Porque, por questões contratuais, há uma garantia de que tudo que for colocado ali não é repassado a terceiros, as pessoas não têm acesso. Então, teoricamente, o tribunal adotou isso. E até onde o tribunal tem utilizado com bastante frequência esta ferramenta é na questão da ementa do acórdão. Então, porque há um padrão já estabelecido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, e aí essa ferramenta auxilia o desembargador na construção dessas ementas, desses acórdãos. Então, não tenho conhecimento se estão sendo utilizados para fazerem ou auxiliar na elaboração do acórdão, mas eu já tenho informação que para as ementas, organizar a ementa de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, ele está sendo utilizado. Isso foi até objeto de uma fala que eu fiz lá na conferência em Blumenau, sobre o papel do CNJ, né, na utilização das inteligências artificiais pelos tribunais. E sim, tem algumas resoluções e algumas recomendações sobre o uso de inteligência artificial. O que acontece, e isso foi uma das coisas que a gente acabou discutindo lá, é que cada tribunal está utilizando a sua. Por exemplo, Santa Catarina tem uma, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pode usar outra, né? E aí o Tribunal de Justiça do Paraná pode usar outra, a Justiça Federal pode usar outra, né? E acaba que, para nós da advocacia, não adianta escolhermos uma inteligência artificial paga, enfim, lá para o escritório, porque nem sempre ela vai conversar diretamente ou vai ter informações sobre a inteligência artificial utilizada pelo tribunal, né? Eu acho que esse é o problema do futuro, sabe? Que não é do futuro, é do presente, porque eu vejo a inteligência artificial sendo usada no dia a dia, mas vejo pouca gente ainda dominando, enfim, a forma como ela pode ser bem utilizada, né? Então, fica aí, né, um ponto de interrogação sobre o que vai acontecer no futuro em relação a isso, né? Mas uma outra pauta aqui que eu acho que é extremamente importante, e a gente já conversou aqui com a presidente da Comissão de Direito de Família, sobre acesso à jurisprudência nas câmaras especializadas dessas matérias, né? Estão protegidas aí pelo sigilo, mas seria importante, né, que os advogados pudessem utilizar essas jurisprudências, enfim, nas suas ações, né? E como é que isso tem caminhado? Então, Edgar, o que acontece? Antes da especialização das varas,
cada desembargador tem a sua forma de elaborar o acórdão. E o que foi nos informado pelo Tribunal de Justiça? Há uma comissão presidida de reformulação de jurisprudência, presidida pelo desembargador Alex Santori, e que é coordenada pelo primeiro vice do Tribunal de Justiça, que é o desembargador André da Coll. Os dois oriundos do Quinto. E isso é muito bom pelo diálogo que nós temos, porque entende um pouco da ansiedade e das angústias da advocacia. E aí nós levamos esse assunto para tratar com o desembargador Alex, com o desembargador da Coll. O desembargador Alex, no primeiro momento, ele viu, Adriano, tem uma certa dificuldade. Onde está a dificuldade na disponibilização? Por tratar dados sensíveis. Então, não tinha como tratar... Não havia o tratamento dos dados sensíveis, porque muitos desembargadores acabavam colocando prints de conversas entre pai e mãe, genitor e genitora. Em algum momento ia vazar. Ia ser possível identificar as pessoas. Prints, né, de olerite para questão de pagamento e tal. E aí, com as especializações dessas duas varas, o desembargador da Coll já está em conversa com os juízes para tentar evitar de colocar esses documentos, esses dados sensíveis no acórdão, justamente para começar a disponibilizar não só para os advogados, porque o tribunal entendeu que até mesmo os magistrados estavam com dificuldades, os juízes estavam com dificuldade de acessar esse acervo de inventário do direito de família. E aí começou um trabalho no tribunal justamente para começar a tratar desses acórdãos novos que estão sendo feitos para começar a disponibilizar. Então já está um estudo avançado nessa comissão de jurisprudência e o desembargador André da Coll já nos informou ao OAB que em breve trará novidades a respeito desse assunto. Não só desse assunto de jurisprudência da vara de família, mas como há uma necessidade de acesso a um banco de sentenças também, de primeiro grau, tanto pelos magistrados quanto pela advocacia. Então já está em estudo isso dentro do Tribunal de Justiça. Até porque se esses projetos, né, não falo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas eu falo em termos de Brasil, né, eles evoluírem para um ponto em que a inteligência artificial produza decisões ou sugira minutas de decisões, né, com certeza vai ter que ter acesso a esse banco, né. Eu acho que isso me parece que está dentro do próprio espírito do CPC 2015, que fala sobre a padronização das decisões, né. Então, o tribunal, de repente, ele pode fixar um padrão decisório em um determinado assunto, e esse padrão decisório acaba não sendo revelado, e aí, em primeiro grau, enfim, as decisões podem sair diferentes, né? E é exatamente isso. A dificuldade dos profissionais que atuam, dos advogados que atuam na área de direito de família, é que a maior reclamação é que eles não conseguem nem demonstrar divergência entre as câmaras, justamente porque não têm acesso a esses acordos. Muitos fazem isso por processo deles mesmos. Olha, no processo na sétima Câmara, na oitava Câmara foi julgada assim, na nona, na décima, entendeu? Então eles acabam eles mesmos trazendo jurisprudência deles mesmos. Referindo a si próprio. Isso. Né? Mas enfim, a gente já falou quase uma hora aqui, né, doutor Adriano? E poderíamos ficar falando sobre esse tema aí muito mais tempo, né? Mas o que eu gostaria de, já nos encaminhando aqui para o final, né, é falar um pouquinho sobre eficiência no Poder Judiciário, né? Essa deve ser uma preocupação, acho que são os seus estudos teóricos aí, né, no seu mestrado, e também uma preocupação aí da diretoria de relacionamento, né? Como é que se consegue produzir mais com mais qualidade, né? Existe a ferramenta para isso? Isso é o que o mundo hoje discute sobre isso. Eu vim há pouco de um congresso que justamente tratou sobre a inteligência artificial, foi o foco, que é justamente sobre a inteligência artificial no sistema de justiça. Então, teoricamente, se busca aí mais eficiência com essas ferramentas, mas também há uma preocupação muito grande, que é justamente o que eu disse há pouco, com a questão da checagem dessas informações, com o controle dessas informações, de como se utilizar
essas informações. Então eu vejo que a inteligência ela vem para ajudar, sem sombra de dúvida, e o advogado tem que acabar se especializando nisso, mas nós tivemos até poucos recentemente, acho que foi ontem, anteontem, a Anthropic pediu para suspender os estudos e os avanços nas inteligências artificiais, justamente porque senão daqui a pouco não sabe para onde vai, porque está avançando num nível que daqui a pouco não teríamos mais controle de como seria essa inteligência artificial do futuro, né? De tão rápido que ela vem avançando. É porque ela mesmo se alimenta do que ela produz, né? Isso, exatamente. E daqui a pouco nós não temos mais a confiança necessária nessas ferramentas, né? E daqui a pouco estão andando sozinhos, gerindo sozinho, daqui a pouco sem a supervisão humana, acabando passando desapercebido, né? Então, o questionamento global, justamente isso é nessa auditoria, é nessa checagem dessa informação, que agora vamos enfrentar nas eleições, né? A gente gravou um podcast aqui com o nosso diretor de relacionamento com a Justiça Eleitoral, o Dr. Bessa, né? E esse podcast logo vai ao ar. E a gente falou sobre isso, né? Entende? Como controlar o uso da inteligência artificial no processo eleitoral, né? Isso vai ser um desafio de todos os operadores do direito. E afeta o relacionamento, né, com a própria justiça, né? Mas, enfim, doutor, quando a gente chega ao final do episódio, a gente sempre deixa a palavra livre ao nosso convidado, né, para ele tocar algum ponto que a gente não falou, enfim, ressaltar algum ponto ou simplesmente fazer a sua despedida dos nossos ouvintes. Edgar. Então, fique à vontade aí para usar o microfone da forma que bem Conforme eu lhe falei, você foi brilhante na questão da escolha dos temas ali. Eu vejo que você estudou a diretoria em si e acompanhou os inventários de notícias do que a OAB tem disponibilizado aos advogados, e fiquei muito feliz aí com a sua forma de atuar. Eu só tenho a agradecer ao presidente Juliano Mandelli por toda a liberdade dessa atuação. Eu costumo brincar com ele que eu sou um diplomata entre a OAB e o Tribunal de Justiça, né? De levar os anseios da advocacia com lealdade, com transparência, não abrindo mão das prerrogativas, a prerrogativa não é um benefício ao advogado. A prerrogativa em si, eu vejo que ela é muito mais valiosa ao jurisdicionado, né? Que é entregar aquela essência de cidadania ao jurisdicionado, né? Então, não é privilégio para nós a defesa das prerrogativas. Então, eu só gostaria de agradecer ao presidente Pedro Miranda por ceder esse espaço para que nós pudemos levar um pouco mais dos nossos trabalhos à advocacia, que isso é muito importante, e te agradecer imensamente pelo convite. E nesse ponto específico, assim, eu acho que a missão desse podcast é fazer exatamente isso que a gente faz hoje, que é levar essas informações mais longe, né? É lógico, todas as coisas que a gente falou aqui, em algum momento foram publicadas em alguma notícia lá do site da OAB, né? Mas quando a gente consegue congregar isso e transformar isso num conhecimento que fique disponível para os advogados, eu acho que a gente está chegando perto de atingir o nosso papel. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que esse é um podcast das comissões, né? Olha só. E que a diretoria de relacionamento com o Poder Judiciário aí, trabalha muito em conjunto com as comissões. Eu acho que todas as comissões, em algum momento, enfim, elas vão ter algum assunto que se relaciona com a sua diretoria, né? Sempre, sempre. A Comissão de Direito Bancário, a Comissão de Direito de Saúde, a Comissão de Direito de Família. Eu tenho vários temas ali tratados por eles e levados ao tribunal justamente para tentar buscar uma melhoria. Então, as comissões aí, nós sempre incomodamos aí o Douglas Dalmonte, né, para busca de parecer, porque, Edgar, são as comissões que nos dão subsídios jurídicos para discutir com o tribunal. Sem as comissões, nós não conseguimos fazer isso. Então, eles que nos dão a essência, dizendo, olha, a resolução aqui afeta tais pontos. Então, são eles que fazem um estudo primoroso. Nós temos aí a Comissão de Direito Constitucional, as comissões de Direito Criminais todas,
elas são praticamente acionadas semanalmente por mim para me subsidiar de informações. E, Edgar, eu gostaria de ressaltar a qualidade, o primor dos pareceres que são elaborados por essas comissões. E elas estão de parabéns. A gente tem chamado aqui, assim, paulatinamente os presidentes das comissões, né? Mas são 120, né? Então ainda temos um bom trabalho aí pela frente, 120 e poucas comissões, né? Mas a ideia aqui é trazer todos os presidentes de comissão para falar sobre isso, né? E cada podcast que a gente grava aqui é um melhor que o outro, porque os nossos presidentes são muito bem preparados, né? E os trabalhos que são feitos nas comissões também são de altíssima qualidade. Então, acho que a OAB está de parabéns, seja tanto pela criação e manutenção do trabalho das diretorias, como, né, criação e manutenção do trabalho das comissões. Exatamente. Sou suspeito para falar, porque também participo das comissões, mas é uma coisa que, se fosse ruim, a gente tinha que falar, né? Mas o que é bem feito, a gente tem que falar também. Exatamente. Então, isso aí, doutor Adriano, só tenho que lhe agradecer, né? Sei que o senhor chegou recentemente de viagem, né? E mal desembarcou no aeroporto, já veio para cá. Então, isso só nos envaidece, né? Porque se o senhor parou com as suas atividades lá no seu escritório, com outras atividades que estava fazendo e veio aqui para falar com a gente, falar com a advocacia catarinense, isso é sinal de que, de alguma forma, esse projeto aqui está atingindo seu objetivo. Então, muito obrigado. Sempre um prazer. Agradeço a nossa equipe técnica, né? Eu sempre digo em todos os podcasts, doutora Adriana, que se não fosse a equipe técnica, o podcast não ia para o ar. E o último agradecimento especial sempre vai aos advogados e advogadas catarinenses e advogados do Brasil, enfim, né, que nos assistem, porque se não fossem eles, o nosso projeto aqui não tinha sentido nenhum. E o agradecimento sempre especial para aqueles que assistiram o episódio até o final. É isso então, aí. Grande abraço, né? Fica aí o convite para a semana que vem, mais um Tribuna da Ordem.